Boa tarde, professor Sokol. Nós somos do Comitê de Comunicação do Setor de Tecnologia. Estamos aqui para fazer uma entrevista. Estamos lisonjeados em poder falar com o senhor aqui. E podemos começar? Boa tarde, é um prazer receber esse comitê aqui, do Setor de Tecnologia. Acho uma excelente iniciativa aí da direção, do professor Luiz, e do vice-diretor, o professor Pablo. Então, gostaria de parabenizá-lo essa iniciativa. Professor, sabemos que o senhor é um dos maiores nomes da engenharia de bioprocessos no Brasil e um dos professores mais produtivos da UFPR. Seus artigos foram citados mais de 38.500 vezes na base do Google Acadêmico. Isso é fruto de um trabalho contínuo de pesquisas e produção em âmbito acadêmico. Qual o segredo, se é que existe um segredo, para conseguir tantos resultados de qualidade? Olha, esses indicadores são expressivos, Eles não foram gerados apenas por mim, Eu tenho a felicidade de trabalhar com um grupo de colegas, que são extremamente competentes, são cientistas de primeiro nível, que são meus colegas de departamento, com os quais eu tenho parceria com alguns há mais de 20 anos em pesquisa. Faço referência aos mais antigos que trabalham comigo. Então isso é fruto de um trabalho em equipe, Obviamente que eles também são citados, eles também são bastante citados, e esse é o objetivo do grupo, A gente desenvolver trabalhos de excelente qualidade e de nível internacional, porque o nosso programa de pós-graduação, ele é top 1 no Brasil dentro da área de biotecnologia. São aproximadamente 70 programas de pós-graduação e programas de pós-graduação de universidades extremamente competitivas, como o USP, o Unicamp, o UFMG, Federal do Rio de Janeiro, Federal de Santa Catarina, Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. São todas universidades muito bem ranqueadas. Quando saem os rankings das melhores universidades no Brasil, são as primeiras. E nós concorremos com essas universidades e somos o top 1 no Brasil na área de biotecnologia. Então, é fruto de um trabalho em equipe e de muita perseverança e de muita dedicação. E achamos que não representamos apenas a universidade quando desenvolvemos. A maior parte das pesquisas que nós desenvolvemos aqui é para interesse da sociedade brasileira, do nosso país, mas tem repercussão internacional, porque são pesquisas que interessam à comunidade que trabalha nessas áreas de engenharia biológica, engenharia de bioprocesso, biotecnologia industrial de uma maneira geral no mundo. Beleza, então, professor. Os resultados que o senhor obteve, fruto do trabalho em equipe e até do trabalho do senhor próprio, se devem à grande dedicação desde o seu ingresso no curso de Engenharia Química em 1973. Eu sou aluno de Engenharia Química, estou no 3º período, então, falando um pouquinho sobre que conselhos o senhor tem para dar para alguém que acabou de iniciar a sua jornada acadêmica. Eu vou dizer para você, eu fiz meu curso de Engenharia Química numa condição muito desfavorável do ponto de vista econômico. Só consegui terminar meu curso de Engenharia Química porque eu morava na casa do estudante universitário. Foi o pai que eu não tive, eu perdi meu pai muito cedo e eu, como filho mais velho, ajudei a criar minha mãe e os meus irmãos. E você sabe que o curso de Engenharia Química é um curso muito puxado e você tem que ter dedicação quase exclusiva, de manhã, de tarde e de noite. E eu, infelizmente, tinha que trabalhar para ajudar minha mãe a sustentar, então eu sofri muito para fazer o curso de Engenharia Química. Várias vezes pensei em desistir, porque eu não estava conseguindo conciliar trabalho diurno e não estudando. Então foi muito difícil. Então, a casa do estudante universitário me permitiu eu concluir o curso, trabalhando. Quando eu concluí o curso de Engenharia Química, em 1979, eu levei 6 anos, porque o primeiro ano eu praticamente não vim na universidade. Eu entrei em 1973 e eu comecei meu curso
de engenharia química no segundo semestre de 1974. Porque eu não via, eu trabalhava de dia inteiro. Não tinha tempo. Então não tinha tempo para vir aqui. As aulas eram de manhã, tarde, algumas à noite. Praticamente não passei disciplina nenhuma. Aí eu consegui entrar na casa de estudante universitário, aí eu conseguia trabalhar os fins de semana. Tive vários tipos de emprego, né, que eram bicos para mim poder me manter e ajudar minha mãe a criar meus irmãos. Então, aí eu comecei a me dedicar e consegui daí me formar e recebi, quando concluí o curso, de estudante do ano do Paraná. Pô, que legal. Eu já comecei a desenvolver projetos de pesquisa dentro da casa do estudante e fiz coisas muito expressivas. E eu recebi uma homenagem do governo do Paraná, aparecia constantemente nos jornais, as pesquisas que eu desenvolvia, já naquela época como estudante, e recebi do governador do Paraná, naquela época, o título de estudante do ano do Paraná. E no segundo ano que eu estava aqui como professor substituto, apareceu uma oportunidade de eu fazer concurso dentro da engenharia química como professor auxiliar de ensino, primeiro nível. E aí eu comecei minha carreira e eu tinha em mente que eu precisava me desenvolver mais. E o meu desenvolvimento chegou com a minha ida para o exterior para fazer meu doutorado. E eu recebi uma bolsa de um programa do CNPq que saiu em 1988 para a formação de engenheiros brasileiros em áreas estratégicas para o desenvolvimento do Brasil. E uma dessas áreas estratégicas era justamente a biotecnologia. Né? Mas, obviamente, biotecnologia voltada para a engenharia. Então, eu me candidatei, fui selecionado, tive uma entrevista em São Paulo com professores de universidades francesas que vieram selecionar os melhores candidatos. Eu fui selecionado para ir fazer meu doutoramento na Europa, na França mais especificamente, na área de engenharia biológica. E lá eu fiz meu doutorado, recebi bolsa do Brasil para 4 anos fazer doutorado. Em 3 anos e meio eu voltei para o Brasil com doutorado e pós-doutorado. E a minha missão era criar essa especialidade de engenharia no Brasil. E assim eu fiz. E hoje, o curso de engenharia de bioprocessos que eu criei aqui no Brasil, uma nova especialidade de engenharia, é ofertado por inúmeras universidades no Brasil e a nossa escola aqui é a referência, né, nessa profissão. Então foi nós que criamos essa profissão no Brasil. Eu considero essa a maior contribuição que eu fiz ao meu país. O senhor sempre teve vontade de fazer pesquisa, sempre gostou, ainda mais na área de bioprocessos? Sempre. Eu sempre tive, assim, desde a época de aluno, de graduação, eu sempre tive esse interesse por coisas novas, por inovação, por pesquisa. Obviamente, a engenharia me propiciou isso, a engenharia química me propiciou essa condição técnica de eu desenvolver pesquisa, produtos novos, sempre buscando agregar valor a matérias-primas ou recursos naturais brasileiros. Transformar em produtos de alto valor agregado, seja na área de bioenergia, seja na área de meio ambiente, seja na indústria farmacêutica, seja na indústria de cosméticos, seja na indústria de alimentos, como já falei, enfim, todas as áreas possíveis de aplicação da biotecnologia ou dos bioprocessos. Então eu sempre tive essa vontade e consegui me realizar, eu acredito, muito com as pesquisas que eu fiz. Haja visto que eu tenho mais de 110 patentes, são 111, 112 em breve, aí tem uma outra patente que você está valendo aí, que um colega meu, parceiro, está trabalhando e eu tenho participação nela. São 112 patentes depositadas em nome da Universidade Federal do Paraná, de tecnologias por nós desenvolvidas aqui nesses laboratórios. Pô, muito interessante, professor. Esse tópico da biotecnologia já era comentado na França quando o senhor foi fazer doutorado lá? Já. A engenharia biológica, a engenharia de bioprocesso, a engenharia bioquímica, a engenharia biotecnológica são sinônimos.
São engenharias que trabalham com carbono verde renovável. Né? O engenheiro químico, então a engenharia biológica, a engenharia biotecnológica, a própria biotecnologia nasceu desta maneira de produzir moléculas através de carbono renovável, carbono verde, né? Que são as matérias-primas da natureza. E a mais relevante é a fonte de carbono. Qualquer ser vivo do planeta Terra tem por volta de 40% de carbono. Né? A engenharia química, que eu tive a formação, tem similaridades com a engenharia biológica. E ela surgiu porque foi uma engenharia que apareceu, uma especialidade de engenharia que apareceu com o advento do petróleo, né? Onde milhares de produtos são obtidos a partir do carbono do petróleo, de muita relevância para a humanidade, né? A gente sabe que hoje ela continua muito relevante e, obviamente, que a engenharia química tem outras áreas, né, que foram desenvolvidas a partir da engenharia química. Entre elas, a própria engenharia biológica, que muita gente da engenharia química migrou para essa engenharia. E hoje tem muitos engenheiros químicos trabalhando com carbono verde e carbono renovável. E quais foram os principais obstáculos que o senhor encontrou na hora de trazer esse novo curso, essa nova matéria para o Brasil? Foram muitos, principalmente aqui dentro da universidade, que achavam que quando eu redigi o projeto para a criação do curso, eu não poderia fazer um curso exclusivamente dentro do departamento de engenharia química. Eu precisava de apoio das áreas biológicas, que 30% das disciplinas da engenharia de bioprocesso são dadas no departamento de ciências biológicas, no setor de ciências biológicas, não no departamento, em diferentes departamentos, como o departamento de bioquímica, genética, imunologia, farmacologia, onde tem disciplinas. Então, o curso de engenharia de bioprocessos, ele tem, como é a própria engenharia voltada para a aplicação biológica, ela tem que ter muita biologia. Né? Então, nós tínhamos que ter muitas disciplinas lá. E o entendimento deles é que eles não conseguiam ver compatibilidade com cursos de engenharia. Eles eram muito focados ainda pelo nosso pouco desenvolvimento nessa área, não era culpa dos professores, mas então eu tinha dificuldade de obter o apoio para que esse setor desse essas disciplinas, porque nós não tínhamos estrutura no setor de tecnologia para dar todas essas, que são aproximadamente 20 ou 25 disciplinas, ou certamente mais de 20, que são dadas lá. A mesma coisa eu tive, um pouco menos, no setor de ciências exatas, porque cálculo diferencial, estatística, informática, tudo é dado no setor de ciências exatas. Muitas químicas, física, é dado no setor de ciências exatas. Então tinha que explicar tudo isso no setor. Eu tive facilidade e muita ajuda dentro do departamento de engenharia química, para dar essas disciplinas profissionalizantes que são dadas aqui, que eram 17 ou 18 disciplinas, que são dadas por professores hoje especializados em engenharia de bioprocesso, que são a alma do curso. Então nós não tivemos tanta dificuldade aqui no setor de tecnologia para criar o curso, até porque foi uma iniciativa do Departamento de Engenharia Química e do setor de tecnologia criar essa nova especialidade. E nesse período, o curso começou no ano 2000, foi criado também pelo setor de tecnologia o curso de engenharia ambiental e engenharia de produção. Foram 3 novas especialidades de engenharia criadas pelo setor de tecnologia nos respectivos departamentos que hoje existem e formam excelentes profissionais, eu acredito, em todos esses 3 cursos que eu citei. A engenharia de bioprocessos é uma das áreas com mais prospecto de avanço para o futuro e até para o próprio presente, acredito, já vem crescendo muito nos últimos anos. Como alguém com tanta experiência na área, o que o senhor enxerga para o futuro da engenharia de bioprocessos no Brasil e no mundo?
Olha, na minha visão, o futuro da engenharia de bioprocesso é muito promissor, em termos de poder cumprir um papel de relevância ímpar, em função de que os processos industriais poluíram muito o planeta. Né? E nós precisamos encontrar formas mais sustentáveis. A gente sabe que esses produtos usados em excesso estão sendo danosos ao planeta. Então, a tendência é a substituição, não vou dizer que total, mas parcial, por produtos mais compatíveis, desenvolvido a partir de carbono verde. Falando um pouquinho agora, imaginando um aluno que não é da UFPR, que está vendo esse vídeo, que vai prestar vestibular, o que você pode aconselhá-lo, o que você pode falar para que ele não desista do seu sonho de entrar no ensino superior? Olha, eu posso dizer que hoje nós somos todos responsáveis pelo mundo, pelo planeta que iremos deixar para as futuras gerações. Nem vou dizer para os nossos filhos e netos ou bisnetos que seria o egoísmo de minha parte. Mas eu sempre tive isso. Eu quero deixar um mundo melhor para os que vão viver depois nesse planeta melhor que eu recebi. E para isso, todos nós temos condições, dentro das mais diversas profissões, trabalharmos com muita ética, com muito respeito e preocupado com isso também. Né? A gente não pode preocupar, não, eu só quero deixar meus descendentes muito bem, confortavelmente, do ponto de vista econômico. Mas a que custo você vai passar? Eu destruindo o planeta, eu fazendo coisas erradas, eu posso até adquirir recursos financeiros expressivos. Mas isso é correto, do ponto de vista ético? É um bom exemplo que eu vou deixar para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto. Então isso me preocupou muito. Então eu digo para os futuros engenheiros de bioprocesso que se preocupem, que a engenharia de bioprocesso possibilita ele ser um excelente profissional, viver dignamente do ponto de vista econômico com sua profissão, mas deixar contribuições expressivas para aqueles que irem lhe suceder aqui no planeta. Então a engenharia, aquilo que eu disse, está presente em tudo da nossa vida. Né? A nossa roupa, o nosso calçado, o que comemos, o que nos deslocamos. Né? Então podemos fazer um mundo melhor através das engenharias. Né? E deixar aqueles que irão nos suceder aqui um mundo melhor. Essa tem que ser a preocupação de um estudante de engenharia. O senhor tem... Acho que dá para a gente terminar por aqui, se o senhor quiser falar alguma coisa. Não, tenho agradecer vocês pela gentileza de me ouvir. A gente agradece. Espero que eu tenha preenchido aí as expectativas, né, do projeto aí do setor, que eu acho bastante relevante. E a gente tem aqui pessoas no setor brilhante que vão dar também, contar sua história. Cada um, o importante de todos nós é que a história é única. Então eu acredito que esse projeto vai ser muito importante para a história do setor de tecnologia e indiretamente da universidade. Tá ok? A gente fica muito lisonjeado então de ouvir um pouquinho da sua história, professor. Obrigado. Obrigado a vocês. Um bom trabalho aí.